Olá, seja muito bem-vindo a mais um Alesp Cidadania e o tema de hoje é saúde. Vamos falar aí da Covid-19, abordar vacinação e as formas de prevenção. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp o médico infectologista Dr. Ivan Marinho. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Mais uma vez é uma honra recebê-lo aqui na Rede Alesp. É sempre um prazer falar com vocês. Certo, doutor, vamos começar, com esse crescimento nos casos que tivemos aí no final do ano, refletindo no início desse mês de janeiro. Primeiro vamos esclarecer para a população, doutor. A gente vive uma segunda onda agora, realmente? Sim. Agora a gente, depois de tantas falácias e coisas durante o transcorrer da epidemia, agora sim a gente viveu realmente uma segunda onda, sem dúvidas. Agora, doutor, dentro disso, o que levou a gente a essa segunda onda? Foi realmente as aglomerações começando nos feriados, festas de final de ano? Explica um pouquinho como é que funciona, porque às vezes as pessoas, ainda até hoje, elas não conseguem entender e cada vez mais está provado que a transmissão é por contato com outras pessoas que têm a doença. Sim, o vírus ele não está disseminado no ar, ele precisa estar em uma pessoa doente que tem que encontrar nas condições ideais uma pessoa saudável para que ele seja transmitido. E essa transmissão ocorre normalmente quando se aproxima em uma distância menor do que 2 metros e desprotegido. E você vê que eu acho que agora, depois de 11 meses de pandemia, acho que não dá para a gente ficar discutindo mais a importância ou não da aglomeração na transmissão desse vírus. A gente tem as curvas diretamente relacionadas aos períodos de grandes aglomerações, principalmente os feriados. A gente sentiu isso no feriado dos finados, no início de novembro, e 14 dias depois com alguma repique, e principalmente nos feriados de final de ano, os festejos de final de ano, que repicou com uma curva bastante ascendente na primeira quinzena de janeiro e que se mantém até hoje. Que o telespectador que nos acompanha entenda, por exemplo, as festas de final de ano, o efeito, ela começou no começo de janeiro e os casos mais graves, internação e morte, foram para o final de janeiro normalmente, Sim, porque normalmente essas pessoas adoecem, 6 dias depois elas estão um pouco mais graves, os casos que são graves mesmo, eles começam a ficar graves entre 10, 12 dias de doença, e esse desfecho para uma mortalidade vem, principalmente com os recursos que a gente tem hoje, um pouco mais tardio, depois do 14º até 21º dia. Então é natural que quem adquiriu a doença no início do mês só vai, os casos graves que vão evoluir de forma fatal, ocorrer entre 20 e 30 do Agora, doutor, dentro dessa situação, mudou um pouco o perfil do doente? A gente sabe que no início a gente se preocupava muito e não mudou em alguns aspectos com a terceira idade, mas e hoje? Mudou um pouquinho. Nessa segunda onda a gente tem uma participação muito importante de os pacientes mais jovens com comorbidades, hipertensos, diabéticos, obesos, mas a gente vê, a minha experiência na minha enfermaria é totalmente diferente da primeira curva, onde a gente tinha muito mais pacientes idosos. Agora a gente tem bastante pacientes jovens com as comorbidades que eu acabei de relatar. Agora, os recursos e o conhecimento da ciência aumentaram nesses 11 meses. A gente, num outro programa, chegava a comentar que se morria menos. Por quê? Porque na UTI, o tratamento já era mais... Os médicos já estavam mais acostumados com isso. Nessa segunda onda, isso valeu um pouco? Nós não tivemos um efeito tão grande de mortes ou foi bem letal? Sim, uma das características dessa segunda onda é um alto número de casos, mas com uma mortalidade menor, fruto de várias nuances que a gente aprendeu bastante com a pandemia, aprendeu a lidar melhor com o paciente grave, aprendeu manejar melhor o paciente grave na UTI, e a mortalidade vem diminuindo. Agora, doutor, outro ponto que é bastante preocupante nesse momento é a história da nova cepa, Ela é realmente mais transmissível e significa que ela seja mais letal? Eu sei que estamos ainda em início de estudos, mas o que o senhor
já pôde observar nesse começo, apesar que o senhor me falava nos bastidores que ainda não fez um efeito em São Paulo, por exemplo. Ela está no norte do país ainda, né? É muito preocupante, né? As mutações em toda doença viral ocorrem com muita frequência. E normalmente um vírus muta para se defender, ou ele sofre uma mutação para tentar sobreviver. Então é normal que esses vírus que sofrem mutação tenham características que habilite ele a sobreviver melhor. Então ele pode ter uma transmissibilidade maior ou até uma letalidade, embora nada esteja comprovado até agora que esse vírus que realmente parece, e a gente está certo disso, que ele é de uma transmissão mais acelerada, mas não está correlacionado com a mortalidade mais acelerada. E mesmo porque, pela inteligência viral, ser muito letal não é benéfico para o vírus, porque ele precisa sobreviver, prosperar, e quanto mais ele é transmissível e pouco letal, mais sobrevive. Entendo. Agora, doutor, outro fator, algumas autoridades internacionais vem questionando o uso das máscaras de pano, pedindo que se use a máscara, né, aquela padrão hospitalar, a N95 ou a máscara descartável. O que se avançou em relação a isso? O que o brasileiro tem que se preocupar em relação a isso, ao uso de máscara? Eu acho que aqui no Brasil, principalmente, a gente tem que preocupar muito com o básico. A gente tem que preocupar com o uso da máscara. Já é uma dificuldade a gente ter o uso adequado da máscara. A gente tem sérios problemas. A gente vai entrar para a história com assim, uma gestão muito ruim da pandemia, por vários problemas, por não usar adequadamente as medidas comprovadamente eficazes em termos de proteção, e uma delas é a máscara. A gente usou mal a máscara, usou em termos de quantidade, deixou de usar quando precisa, na hora que precisa, e também usou de forma inadequada. Eu acho que se a gente corrigir esses dois erros, que é o uso sempre da máscara quando necessário e o uso adequado da máscara, não no queixo, não deixando o nariz para fora, já presta um grande serviço à saúde pública. Agora, é evidentemente que existe uma preocupação, ainda é preliminar isso, mas é uma preocupação nossa com esses vírus com alta transmissibilidade e que pode seguramente romper essas barreiras mais frágeis, que é a máscara de pano, que é a máscara cirúrgica, etc. Então, isso é uma preocupação para um futuro muito próximo. Pode acontecer com uma mutação, por exemplo. Pode acontecer com uma mutação de alta... Até hoje nós não temos isso, mas existe a preocupação. Existe a preocupação de ter uma mutação com altíssima transmissibilidade, em que determinadas máscaras não consiga proteger a gente de forma adequada. Agora, doutor, os estudos eles evoluem a cada dia. No começo da pandemia, a gente teve o costume de lavar as compras quando chegava, tomava muito cuidado com as superfícies, e os estudos evoluindo mostraram que não é a grande preocupação. A preocupação é com contato direto com pessoas contaminadas. É isso mesmo, doutor? Tem coisas muito importantes. Tem um tripé de extrema importância. Higienização das mãos é de extrema importância. Proteger as vias aéreas e mucosas da boca, evitar contato desprotegido ou de mão que possa estar contaminada com boca, nariz e olhos, é super importante. O uso da máscara é super importante e o distanciamento, como estamos nós aqui, com mais de 2 metros de distância, é fundamental para reduzir a transmissibilidade dessa doença. É importante, estamos no distanciamento seguro, por isso que não estamos usando máscara nesse programa. É importante a gente esclarecer. Agora, doutor Ivan Marinho, como o senhor enxergou, por exemplo, o senhor trabalha na rede particular de saúde, responsável por um hospital, o aumento aí das internações durante esse mês? Foi de uma forma assustadora em certo momento? Sim, foi muito preocupante, muito preocupante. O número de casos, assim, as coisas aconteceram muito rápido, de um dia para outro começaram a internar 9, 10 casos e você vai tendo as suas unidades de internação cada vez mais saturadas, chegou a ter 100% de ocupação de unidade de terapia intensiva. Agora está mais ou menos em um platô, mas ainda é bastante preocupante. Claro que com a velocidade que as coisas acontecem, a gente preocupa muito com a estagnação do sistema público de saúde ou do sistema privado, que é o que pior pode acontecer para o paciente, é ele não ter as condições de assistência médica adequada. Correto, que é o famoso, quando chega realmente a 100%
da capacidade, realmente os profissionais eles ficam extremamente testados, né? E não dão mesmo tratamento. Você vê no Amazonas hoje a gente chega a ter 600 pessoas na fila por um leito de UTI. Isso, doutor, na sua visão e aí a visão da ciência, pode aumentar o número de mortes, né? Muito, aumenta muito o número de mortes. Assim, a reduzir mortalidade e aumentar a sobrevida está diretamente relacionada à qualidade de assistência e ao tempo em que essa pessoa foi submetida à assistência adequada. Não dá para imaginar que uma pessoa seja adequadamente tratada em uma maca, aguardando uma vaga de UTI. Quando ela precisa de uma vaga de UTI, ela está em um ambiente que mal oferece um oxigênio e um catéter. Isso claro, vai contribuir para agravar o estado de saúde dela. Agora, doutor, outro fator que hoje, né, gera muita discussão é exatamente o fechamento do comércio, fechamento de atividades. É necessário ainda, doutor, na sua visão? Tem determinados momentos, assim, vamos fazer um retrospecto do que como vivemos a pandemia, como fizemos gestão da pandemia. O Brasil errou muito, principalmente a gente nunca fez lockdown, aconteceu o lockdown, a gente fez um isolamento mais ou menos, a gente não fez testagem adequada, quer dizer, você fala, qual é a alternativa ao lockdown? Tem a hora que chega um momento que é necessário fazer um fechamento brutal por menos tempo, isso impacta menos na economia. Agora, fazer uma coisa meio termo por muito tempo, talvez seja muito pior do que fazer uma coisa bastante radical, num tempo curto, na hora que é realmente necessário. Mas nós nunca fizemos isso, a gente fez um isolamento meia boca, que vai levando, empurrando, meio jeito brasileiro. A gente nunca fez, alternativa a um lockdown seria uma identificação dos portadores sãos, dos portadores doentes, com a testagem em massa, também nunca fizemos, né, para isolar isso, quer dizer, nunca tivemos essa alternativa. A gente nunca nunca teve um estímulo muito grande para acelerar uma vacinação mais precoce em tempo. Aí a gente está vendo agora a gente batendo cabeça com imunização, quando começamos tarde, ainda não temos acesso ao número de vacinas que a gente precisa, tudo é muito moroso. Então, seguramente a gente está escrevendo um capítulo na história da pandemia que não é muito satisfatório. Agora, dentro disso, né, o senhor falou de testagem, né? A gente sabe que a pessoa, né, o doente, o suspeito, para ter acesso a um RT-PCR, não é fácil. E aí ele pergunta, e esses testes hoje oferecidos até em drogarias, por exemplo, de saliva, de outras formas como antígeno, e tem aquele que foi o primeiro teste rápido, que é feito no sangue. Como eles têm evoluído? O que o senhor pode aconselhar para o nosso telespectador? O padrão ouro para diagnóstico, para você tratar o doente, isolar o doente, definir que ele é doente, é o RT-PCR. Esse é o padrão ouro, não tem a menor dúvida. Os outros testes sorológicos, ele tem importância epidemiológica para você identificar numa comunidade quantos podem estar positivo, isolar. É muito importante na triagem de quando você tem um caso índice, você fazer sorologia para ver qual é a situação. Mas são testes, e hoje já são muitos, mas são muito inseguros e são de uma acurácia muito menor do que o RT-PCR para fazer diagnóstico. Tem muito falso negativo, muito falso positivo. Agora, doutor, é importante, né, a gente deixar sempre uma mensagem para o nosso telespectador. Quando procurar atendimento médico? Porque muitas pessoas, às vezes, né, têm costumes, aliás, sintomas crônicos, como sempre uma dorzinha de garganta, um nariz escorrendo. Quando eu devo falar, olha, eu preciso procurar um médico para que eu procure rapidamente, né, de forma precoce, como fala? Essa foi uma coisa que a gente aprendeu durante a pandemia. No início da pandemia, a gente, com aquele afã de querer manter as pessoas mais isoladas, menor movimentação possível, a gente falava, ó, mantenha-se em casa, procure o médico só quando tiver sintomas de gravidade, etc. Hoje a gente aprendeu, e é um ensinamento importante, que é muito importante você fazer o diagnóstico precoce dessas pessoas, tanto para isolar e tentar bloquear a cadeia de transmissão, como identificar aqueles que eventualmente evoluem para formas graves e que precisam de um tratamento adequado. São poucos, hoje a gente sabe que mais de 82% dos pacientes vão ter formas leves ou assintomáticas, quer dizer, são aí que
que é um terreno fértil para essas pessoas. O perigo está no assintomático. No assintomático e nas pessoas que evoluem de forma benigna, que é a maioria absoluta dos casos que se contaminam, e aí é um terreno fértil para essas pessoas que ficam defendendo o tratamento precoce ou tratamento não sei o que. Essas pessoas iam evoluir bem tomando ou não a medicação. Então, não há necessidade de tomar uma medicação se 82% vai evoluir bem. Aí você fica com a ideia de que, ele foi bem porque tomou determinada medicação. Não, ele foi bem porque ele iria bem. Os que complicam são só poucos, só 5, de qualquer forma. E os que complicam, esses precisam realmente de tratamento e precisa, hoje o que a gente tem de evidências que funcionam são tratamentos que normalmente começam a ser instituídos na fase inflamatória, depois de uma semana de doença, quando as pessoas têm as formas mais graves. Mas aí as pessoas confundem com tantas fake news que ficam falando em tratamento precoce. Às vezes a primeira manifestação da doença vai para a farmácia tomar um corticoide, tomar um antibiótico, que essas coisas acabam até prolongando. No processo final, né? Além de ter o risco de um efeito colateral, pode alongar a doença. Usar corticoide em fase precoce pode alongar o tempo de viremia, o tempo de doença e ser um paciente transmissor por muito mais tempo. Então, é preciso que você identifique quem são os doentes sempre. Tem sintomas que podem lembrar Covid, procure um médico para se fazer diagnóstico, porque é importantíssimo você saber se é positivo e aí você vai ser isolado, vai tomar todas as medidas para não ser um veículo de transmissão da doença. E se por acaso você evoluir como 5% que evolui de forma grave, também você vai ser acolhido no serviço médico mais precocemente. Agora, doutor, o senhor fala, né, 11 meses aí conhecendo essa doença. Hoje, quando o senhor pega, né, numa consulta, um teste clínico de um doente, você já sabe se aquele doente realmente ele tem um perfil que pode piorar ou é um perfil que vai desenvolver de uma forma mais leve. Hoje a medicina já consegue diagnosticar num primeiro exame. Como é que funciona? Sim. Quando você tem um paciente positivo, tem as determinadas comorbidades que a gente sabe que tem muita chance de evoluir de forma grave. E pacientes jovens, eventualmente, tem um ou outro que foge à curva e tem formas graves, independente de ter comorbidades ou não. São jovens saudáveis que às vezes fazem forma grave, mas são bem mais raros do que os pacientes que a gente chama pacientes de grupo de risco. Agora, o senhor acha que, de repente, muitas pessoas que desenvolvem essa forma grave têm uma comorbidade, um descontrole, às vezes desconhecem? De repente, a pessoa tem pressão alta e não faz o controle, a pessoa tem uma diabetes e não faz os exames e não sabia que tinha. O senhor tem encontrado muitos casos assim, de repente, dessa negligência, né, nos tratamentos das comorbidades acabam gerando uma situação pior na Covid? Sim, principalmente nessa segunda onda, a gente internou muita paciente jovem, normalmente com sobrepeso, que é um fator de risco, mas por você ser muito jovem, mas quando a gente vai ver esse paciente de sobrepeso, é hipertenso, é diabético, sem sequer ter feito diagnóstico antes de ter adoecido. E a obesidade por si só já é um fator de risco, né? Independente da pessoa não ter a pressão alta, não ter a diabetes, já tem porque o corpo ele tem um grau alto de inflamação, é isso? Inflamação. Todo paciente que tem sobrepeso, ele tem um processo tipo uma celulite inflamatória no tecido adiposo, e isso já mostra um risco, como é o hipertenso e como é o diabético também, são pacientes inflamados crônicos, que a gente chama. Com certeza. Agora, doutor, a questão da vacinação. A gente falava aí no decorrer do programa que ainda é um processo muito lento. A gente sabe também que a única salvação que nós temos para essa pandemia é a vacinação. Como o senhor vê aí o cenário nos próximos meses, com as pessoas de forma gradual sendo vacinadas? Como é que funciona isso, né, na prática? Vão diminuir as mortes, as internações e, por último, sim, o número de casos? É mais ou menos desse modo? É esse modo. A gente tem, no capítulo vacinação, a gente cometeu alguns pecados. Faltou planejamento, né? A gente poderia estar muito mais adiantado, até em aquisição de doses e produção nacional. A gente poderia estar muito mais adiantado nisso, talvez a gente tenha
pecado um pouco e chegamos meio atrasado, e agora nós estamos atrasados nessa concorrência enorme mundial por vacinas, então chegamos um pouco atrasado, mas é o caminho. A gente, enquanto não tem, e essa vacina vai demorar algum tempo para a gente ter uma cobertura vacinal adequada para toda a população, não é uma coisa para 1 mês, 2 meses, 3 meses, sei lá, para o segundo semestre, que a gente vai talvez conseguir uma forma de imunização adequada, principalmente por falta ou por doses insuficientes de vacina. E ainda tem outro fator que pode ser pior, é se a gente tiver vacinas e ter uma população indisponível para vacinar, que seria o pior dos cenários, né? A gente tem esse risco com fake news, com baixo estímulo à vacinação no nosso país, com algumas coisas que levam ao descrédito, de a gente vir a ter a vacina em número suficiente e ter pessoas que não queiram vacinar. Isso seria muito ruim para a coletividade como um todo. Pois é, doutor, é importante a gente deixar a mensagem para o nosso telespectador, porque aqui a gente traz utilidade pública, prestação de serviço para a população. Pelo que se sabe, vacinas aprovadas pelo órgão regulador estão sendo usadas, não dão efeito colateral, então é importante a gente deixar essa mensagem incentivando a vacinação. Se você ficar ouvindo o que o vizinho fala, o que o amigo fala no bar e conversa de bar, você pode estar ouvindo por aí. Eu acho que cada um de vocês que estão nos ouvindo agora já deve ter ouvido histórias do tipo: a vacina é insegura, a vacina tem uma origem duvidosa, ela pode não funcionar, ela pode ter efeitos colaterais. Essa vacina foi extremamente estudada, passada pelos órgãos regulamentadores, e, embora esteja aprovada com uso emergencial, é uma vacina extremamente segura. Veja hoje quantos milhões de doses de vacinas foram feitas no mundo sem nenhum efeito colateral grave. Exato, mesmo aqui no Brasil, que a gente tem um número limitado ainda, mas são milhões de vacinas. Já são quase 2 milhões de vacinados. Vacinados sem nenhuma reação grave. Quer dizer, é uma vacina extremamente segura. E é esperado alguma reação. Para todas as vacinas do mundo, você tem a vacina de sarampo, vacina de febre amarela, algum percentual de reação. Um caso, quando se vacinam milhões de pessoas, 1, 2 casos vão acontecer. Como em tudo, né? Como em tudo na vida. Até quando tomam aspirina. Você toma milhões de aspirina, alguém faz um efeito grave a uma aspirina, que parece uma coisa extremamente... a dipirona, qualquer outro, pode-se ter efeitos colaterais, mas você vê, milhões de doses foram feitas no país, milhões de doses foram feitas no mundo, sem nenhum efeito colateral grave. Agora é importante, doutor, também uma outra mensagem ao nosso telespectador. Eu acho que cada vez mais com a Covid-19, e já era um alerta que se existia no nosso país, é evitar a automedicação, né? E na Covid isso não foi diferente. Nossa, né? Isso tem sido um problema, e assim, a gente pode até não perceber agora os efeitos, o impacto disso, mas a gente vai estar registrado, a história vai julgar tudo isso. A gente fez um uso desnecessário, quer dizer, isso dá um prejuízo econômico, um prejuízo à saúde de uso indevido e inadequado de inúmeras medicações. A gente tem aí um consumo nesse período de pandemia de determinadas drogas excessivo, extremamente excessivo. Isso vai gerar problemas mais para frente, seja no fígado, em outros órgãos, então é muito importante. Nenhuma droga é totalmente inócua, quer dizer, algum efeito vai ter, e quando se faz o uso massivo, algum efeito a gente vai ter lá para frente, com certeza. Além do desperdício de dinheiro quando se não é necessário. Estamos já caminhando para os momentos finais desse nosso programa, mas eu quero que o senhor deixe aí a mensagem para o nosso telespectador, né, com a esperança que a vacina está chegando, mas os cuidados que devem continuar sendo tomados por toda a população. Então é importante que o senhor médico fale aí os cuidados que nós devemos tomar. Bem, o foco agora, eu acho que é assim, a gente tem que ter todo o empenho, estimule, vacine, estimule o seu vizinho, o seu amigo a vacinar. A vacinação não é um ato individual, a vacinação é um benefício coletivo. A gente tem que imaginar que quando você está sendo vacinado, você está contribuindo para a sua coletividade, para o que a gente chama hoje de imunidade de rebanho. Então, é necessário, principalmente para a vacina que não tem uma eficácia de 98%, de 100%, que tem 50%. Então, quanto maior o número de pessoas vacinadas, mais seguro está cada indivíduo nessa comunidade. Então, precisamos vacinar. A vacina é segura e precisamos vacinar e o maior número de pessoas possível.
mas isso não é possível em um tempo tão curto como a gente deseja. Então, enquanto isso não acontece, é necessário que a gente mantenha as medidas que são efetivamente positivas no controle do vírus, que é o distanciamento social, a higienização adequada da mão e o uso adequado das máscaras, né? Isso é fundamental enquanto a gente não tem uma proteção com a imunização. Doutor Ivan Marinho, médico infectologista, eu quero agradecer a sua presença aqui na Rede Alesp, no Alesp Cidadania. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, é um prazer sempre falar com vocês, eu dispor sempre, Guga. Este foi a Alesp Cidadania de hoje, o tema foi saúde Covid-19. Eu conversei com o médico infectologista Dr. Ivan Marinho. Obrigado pela sua audiência, você continua com a programação da Rede Alesp. Eu quero convidar você a acessar nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube e também o Facebook e o Instagram da Rede Alesp. Até um próximo encontro, tchau!